Meu nome é André Souza, eu sou médico ortopedista e atuo na área da medicina e cirurgia do pé e tornozelo. Hoje vamos trazer umas curiosidades aqui sobre o meu dia a dia, o que é que um médico ortopedista que atua no pé e tornozelo faz. Vamos começar com as principais doenças dessa área. Assim, vou falar umas 4 para a gente começar, que seriam as mais comuns. Nós temos a fascite plantar, ou também muito conhecida como esporão, né? Muito conhecida como esporão. Nós temos o entorse do tornozelo, que é a lesão dos ligamentos do tornozelo. Nós temos também o pé plano, que é quando o pé da pessoa começa a pronar, a desabar, assim, caindo. E nós temos também o joanete, que é super discutido aí, que muita gente morre de medo porque fala que é sempre cirurgia. Vamos bater um papo sobre esses assuntos. A primeira que a gente começou a falar aí é sobre a fascite plantar. Há uma confusão muito grande entre esporão e fascite plantar. Esporão e fascite plantar é a mesma coisa? É e não é, tá certo? O que é que ela se caracteriza? É aquela pessoa que de repente começou a sentir uma dor embaixo do calcanhar, mais ou menos nessa região aqui, ó. Principalmente a primeira pisada da manhã. Quando a pessoa acorda logo cedo, vai pisar, parece um prego, parece que está uma coisa espetando o pé dela. Ela vai andando, alivia. Ou então, quando passa muito tempo em pé, aí a pessoa, eita, estou com esporão. Esporão é uma imagem que aparece no raio-x, quando você faz um raio-x do pé. Aí mostra uma pontinha de osso, mais ou menos aqui, nessa parte de cá. Essa parte aqui fica mais pontudazinha. Se vocês pararem para pensar, o esporão em si, se fosse o esporão a causa da sua dor, aquela ponta de osso ia doer o dia todo e não ia melhorar à medida que você vai andando. O que dói, na verdade, na pessoa que tem a fascite plantar ou a doença que chamam de esporão, são as cordinhas que saem do calcanhar e vêm até o início dos dedos do pé. Elas funcionam como se fosse um amortecedor do pé da gente. Quando a pessoa pisa lá, estica e volta, estica e volta. E é por isso que dói quando a pessoa começa a andar. Quando está dormindo, na hora que a pessoa está dormindo, o pé não fica assim, fica nessa posição, caído. E essas cordinhas elas ficam encurtadas. Na hora que a pessoa vai levantar de manhã cedo para pisar, faz isso aqui. E aí começa a doer. À medida que a pessoa vai andando, vai começando a alongar e aliviar a dor. Então, essa é a doença mais comum do pé. E o que é que causa? Que sempre me perguntam. Geralmente ou a pessoa ganhou peso, não necessariamente está pesada. A pessoa pode ser magrinha, ganhou um pouco de peso, a fáscia estranha, né? O atleta, magrinho mesmo, começou a correr um pouco mais, aumentou o volume, aumentou a intensidade da corrida ou do salto no vôlei, você começa a ter a fascite plantar também. Pessoas que passam longos períodos em pé, também é outra coisa muito comum que pode acontecer. Também outra coisa, pessoas que têm encurtamento desse tendão aqui, ó. Quando você deitou, a pessoa deitou, tentou botar o pé para cima assim, não conseguiu ir muito, ela tem um encurtamento do tendão de Aquiles, tá certo? É outra das causas da fascite plantar. Tem várias, eu falei as mais comuns. A segunda que a gente citou aí é o entorse do tornozelo. O entorse do tornozelo é um dos traumas ortopédicos do ser humano mais comum. Ocorre no dia a dia, todo dia alguém sofre um entorse do tornozelo e seria uma lesão dos ligamentos do tornozelo. E o que são os ligamentos do tornozelo? Seriam essas cordinhas aqui, ó, que amarram um osso no outro. Então, quando você vira, ela tende, ó, a esticar. E aí pode até romper nos graus mais graves, né? Você tem, o principal é esse aqui que lesiona, mas você pode ter lesão em qualquer um deles. Seria o entorse do tornozelo. É aquela viradinha que todo mundo acha que nunca mais vai ficar bom
E com o tempo, com o tratamento, se resolve, mesmo nos casos com ruptura total. É importante sempre procurar o ortopedista para tratar, tá certo? Aquele papo, tive um entorse e nunca mais fiquei bom, não existe. Outra doença que a gente citou aí é o pé plano. Pé plano é quando a cava do seu pé começa a desabar. É aquela pisada que o paciente vai caindo o pé assim, ó, vai perdendo. O pé vai perdendo cada vez mais a cava do pé dele. Ele vai virando e geralmente dá uma torçãozinha assim para o lado de dentro. Mudou recentemente a Sociedade Americana de Pé e Tornozelo, num esforço mundial, passou a chamar essa doença de um nome bem grande, esquisito e difícil de falar, chamado deformidade progressiva colapsante do pé, tá certo? Mas podem chamar de pé plano, que é mais fácil para explicar. Então, assim, o pé plano é uma das doenças mais complexas do pé. Pode afetar tanto criança, tem criança que já nasce com pé plano, e aí tem vários motivos. No adulto, tem várias causas também. Você pode ter uma doença do tendão tibial posterior, você pode ter uma lesão de um ligamento chamado ligamento mola, vários motivos. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre pé plano especificamente, tá certo? Ele pode ser cirúrgico ou não. Esse aí a gente tem como tratar. Fisioterapia, palmilha. Sempre tenta um pouquinho do tratamento conservador antes de pensar num tratamento cirúrgico propriamente dito. A outra patologia é o joanete, né? Outra doença do pé muito comum no meu consultório de médico de pé é o joanete. A gente tem... É uma doença bem controversa, porque tem muita coisa no Instagram, vocês vão ver aparelhinhos para tratar joanete. E o que é joanete propriamente dito? Que é outra coisa que dá confusão na nomenclatura, no diagnóstico. Joanete, todo mundo pensa que é só um caroço que aparece aqui nessa região. Deixa eu mostrar aqui no outro pezinho. Seria um caroço nessa região aqui, dedão e o caroço aqui. Na verdade, o caroço é só uma parte da doença, uma parte pequena da doença. O joanete, a principal problema dele é que esse dedo aqui, esse ossinho aqui é o peito do pé, aqui é o dedo. Ele começa a virar para cá, jogando inclusive o segundo dedo para cá ou passando por cima. É aquele dedo que você deve ter visto na sua tia, um pouquinho torto assim. Então, essa curvatura do dedo é que é realmente o problema. A causa é multifatorial, tem um componente genético importante. Se uma pessoa tem joanete, tem 86% de chance da mãe ou da avó ter joanete. Muito mais comum em mulheres, a incidência é de 15 para 1, ou seja, para cada 15 mulheres, um homem tem joanete. Agora, quando o homem tem joanete, geralmente o joanete dele é mais pesadinho, é mais grave um pouco. Tem o joanete do jovem, que é o chamado joanete juvenil. Desculpe, o termo correto, o termo científico é hallux valgus, então seria o hallux valgus juvenil, tá certo? E o tratamento, esse sim, geralmente é cirúrgico. Esse geralmente é cirúrgico, porque é uma deformidade que tem que ser corrigida, tá bom? Você pode até fazer algumas coisas para não ter tanto problema de evolução do joanete. Por exemplo, evitar bicos finos, né? Evitar um pouquinho o salto alto, isso ajuda. O sapato, por si só, ele tem uma participação importante na doença do joanete. Para ter uma noção, em populações descalças, que não usa calçado, a incidência de joanete é em torno de 2,5%. Quando você vai para mulheres nos Estados Unidos, que usa muito bico fino, chega a 30%. Ou seja, tem um componente aí de moda muito importante. Eu sei que o Scarpin vocês gostam, não vou estar brigando, a gente não vai entrar nessa briga de novo, que é uma coisa que realmente eu sei que não vou mudar a moda por conta disso. Mas é bom diminuir um pouquinho, moderar um pouquinho o uso de Scarpin e bico fino, principalmente se você já tem uma mãe, você já tem um dedinho um pouquinho torto, evita o Scarpin, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aí nos comentários aí, que é sempre bom para a gente sempre estar participando aqui, colocando mais vídeos sobre ortopedia.
Tchau.